Boa tarde, meninos. Hoje eu vou dar início ao capítulo 6, tá bem? Seres vivos, classificação e nomenclatura. Capítulo esse que vocês irão ver na prova bimestral, tá ok? Vamos continuar falando sobre os seres vivos, só que agora na questão da classificação e também na nomenclatura, tá bem? A gente vai aprender algumas regras básicas da questão da nomenclatura e as classificações dos seres vivos, tá ok? Vou também fazer algumas atividades com vocês hoje, algumas questõezinhas que eu havia passado para casa, mas aí a tia vai pegar e fazer com vocês como para reforçar o conteúdo, tá ok? Vamos lá dar início. Nós vimos que para ser considerado um ser vivo, ele precisa seguir alguns critérios. É necessário que ele possua algumas características. Nós podemos comentar a questão da reprodução, ele precisa se reproduzir. A questão também de ser dotado de células, mas com exceção do vírus. E também realizar o metabolismo, ok? Dentre outras características, dentre outros critérios. Mas nós sabemos que o nosso planeta ele possui uma diversidade muito grande. E dentre essa diversidade, os cientistas eles tiveram a preocupação de agrupar para se tornar mais fácil a questão do estudo para entender melhor as suas características e também a questão da evolução. Nesse capítulo 6, nós iremos falar um pouco sobre a taxonomia, que é um ramo da biologia que vai se ocupar da classificação dos seres vivos, tá ok? Mas, professora, o porquê de classificar? O porquê que ocorre essa classificação? Se nós formos pegar alguns termos históricos, os cientistas eles sempre tentavam dar nomes aos seres vivos, só que em nenhum momento eles utilizavam algum tipo de padrão. Eles utilizavam alguns critérios, como de ter sangue ou não ter, a questão também do porte de determinados organismos. Só que aí um cientista ele se destacou, que é o que vocês podem estar vendo na foto. Ele é conhecido como Linneu. A partir das observações entre os seres vivos, ele criou alguns critérios de classificação. E assim ele agrupou os animais. Por exemplo, na questão dos animais, ele classificava de acordo com as semelhanças na estrutura corporal. E já nas plantas, ele levou em conta a consideração da estrutura de flores e também a estrutura de frutos. Nisso, ele foi aprimorando o sistema natural, que é onde tinham as regras e foram organizadas as questões de classificação e nomenclatura dos seres vivos. Nisso, ele foi criando as chamadas categorias taxonômicas, que é o que nós iremos ver agora, tá bom? Para a gente falar sobre a classificação dos seres vivos, nós temos que falar sobre a taxonomia, que é a ciência de identificação universal, em que é possível organizar os seres vivos em categorias, desde as mais específicas até um grupo bem mais abrangente. Na figura que vocês estão vendo no slide, vão possuir as taxonomias, as categorias taxonômicas modernas, que é a questão da espécie, do gênero, família, ordem, classe, filo, reino e o domínio, que é a mais abrangente. Professora, quando eu falo de espécie, ela vai ser uma categoria mais específica. Os indivíduos, quando eles são da mesma espécie, eles vão possuir características típicas que são ausentes em outras espécies. Quando os integrantes eles são de uma mesma espécie, eles podem se cruzar, originando descendentes
férteis em condições naturais. Então, quando a gente fala que dois animais ou dois organismos são da mesma espécie, eles vão poder gerar descendentes férteis, tá ok? Quando eu falo já do gênero, eu estou falando de uma categoria mais abrangente do que o da espécie. É quando eu vou encontrar diferentes espécies reunidas. Quando eu falar da família, vai ser a união, a reunião de diferentes gêneros. Quando eu estiver falando de ordem, vai ser uma forma mais abrangente, que tem-se como ordem um conjunto de famílias semelhantes. Quando eu falar de classe, já vai ser o conjunto de ordens. Quando eu falar de filo, já vai ser o conjunto de classes. Quando eu falar de reinos, que é o que nós iremos estudar bastante, já vai ser um conjunto de filos. E o domínio já vai ser uma categoria mais ampla. Ela vai corresponder ao conjunto de reinos reunidos. Então, um vai se interligando ao outro, como vocês podem estar vendo aqui na figura, tá bem? Falando agora sobre os reinos, que é o que nós iremos estudar ao decorrer do capítulo. Antes, a divisão dos seres vivos ocorria entre animais e vegetais. Só que na atualidade, hoje, eles são classificados em 5 reinos. Professora, esses reinos eles vão ser classificados em ordem crescente de complexidade. Vai ser daquele que é formado por estruturas bem mais simples até o mais complexo. Eu posso pegar os reinos. Vamos lá ver aqui um pouquinho de cada um. Eu tenho o reino Monera, eu tenho o reino Protista, eu tenho o reino Fungi, eu tenho o reino Plantae e eu tenho o reino Animalia. Durante o ano, nós iremos ver cada reino e cada característica que compõe esse reino, tá certo? Vamos ver toda a parte de reprodução, todas as características, tudo que englobar esses seres vivos, nós iremos estudar durante o ano, tá certo? Dentre algumas características, vamos começar pelo reino Monera. Quando a gente pega o reino Monera, são organismos unicelulares e procariontes. Quando eu falo desses organismos, eu estou falando de seres com uma estrutura muito simples. Essas espécies têm algumas que são capazes de produzir o seu próprio alimento e outras já não têm essa capacidade. E a gente pode dar como exemplo que se encontra nesse reino as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, tá certo? O próximo reino que nós iremos falar é o reino protista. Como vocês podem estar vendo ali, algumas espécies elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, enquanto outras já não são. Vai ser composto de seres unicelulares e eucariontes. Já vai ter uma diferençazinha aí em relação ao reino Monera, tá certo? E nessa categoria a gente encontra os protozoários e as algas unicelulares, tá ok? Próximo reino é o chamado reino Fungi, é onde nós encontramos os fungos. No reino Fungi, ele vai ser composto tanto de seres unicelulares quanto por seres pluricelulares. E todos vão ser eucariontes, tá certo? Outra característica desse reino, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles vão se nutrir de substâncias no meio em que eles vão se encontrar, ok? Quando eu passo agora para o reino Plantae, é um reino que nós iremos encontrar os vegetais, tá certo? Ele vai ser composto por organismos pluricelulares e eucariontes. Então, eles vão possuir uma estrutura mais complexa e eles também vão possuir a questão dos órgãos e dos tecidos.
E quando eu falo sobre o último reino, eu estou falando do reino Animalia, que também é composto de organismos pluricelulares e eucariontes. Então, eles vão ter uma estrutura bem mais complexa, tá certo? Uma característica desse reino, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, ok? Nesse reino, a gente vai encontrar os animais. Vamos lá para frente. Falando um pouquinho sobre a nomenclatura dos seres vivos, eu tenho certeza que vocês já viram em livros, televisão, em algum local, um nome possuindo duas palavrinhas com uma língua diferente do português. Na nomenclatura dos seres vivos, ela é chamada como uma nomenclatura binominal. O nome científico ele vai ser composto de duas palavras em latim. E geralmente ou ele está em itálico, ou ele está sublinhado, ou ele está em negrito. Quando nós falamos no capítulo passado sobre Carlos Chagas, veio o nomezinho chamado de Trypanosoma cruzi, que eu vou já falar um pouquinho sobre ele. E essa é uma nomenclatura de um ser vivo. Mas, professora, por que acontece isso? Por que existe esse nome científico, esse nome diferente? Essa classificação universal, ela foi criada para que todo cientista e todo estudioso de toda parte do mundo pudesse entender de qual ser vivo ele estaria se referindo. E essa classificação, ela vai respeitar algumas regrinhas básicas. Essa nomenclatura, ela é dividida, ela pode ser representada por 6 regras, que são as 6 regras que nós iremos ver agora, tá bem? Primeira regrinha, aqui é o nome já em itálico, e nós iremos ver agora a primeira regra. Primeira regra, o nome das espécies deverá ser escrito em latim, tá certo? Como eu já havia falado para vocês no comecinho. Segunda regra, serão sempre duas palavras em que a primeira indica o gênero, no caso, a primeira aqui é o gênero, e a segunda quando se une com a primeira. Isso é importante. Não é porque a segunda palavra vai indicar a espécie. Não. Quando a segunda se junta com a primeira, ela vai indicar a espécie, tá certo? Terceira, o gênero será sempre escrito com letra inicial maiúscula. Então, essa letra sempre será maiúscula. Regrinha 4. A segunda palavra será sempre escrita com letra inicial minúscula, tá certo? Mas pode haver algumas exceções que a gente vai ver na regrinha 6. Regra 5. Ambas palavras deverão ser sempre destacadas no texto. Professora, como é que ela pode ser destacada? Ou ela vem em negrito, ou ela vem sublinhado, ou ela vem em itálico. Pode vir dessas 3 formas, tá certo? E regrinha 6, caso o nome da espécie homenageie alguém, for em homenagem a alguma pessoa, ele poderá ser maiúsculo. No caso, pode vir dessa forma, Trypanosoma cruzi, com essa letrinha maiúscula, como eu havia falado para vocês da exceção. O Trypanosoma cruzi ele vai ser o nome científico do causador da doença de Chagas, que a gente estudou um pouquinho sobre Carlos Chagas no capítulo passado. Só que nós iremos estudar adiante essa doença mais a fundo, tá certo? Nos próximos capítulos. Professora, esse cientista, o Carlos Chagas, quando ele descobriu esse protozoário, ele resolveu homenagear
o seu grande mestre, que nós também estudamos e falamos sobre ele, que é o Oswaldo Cruz. Então, por isso que, de acordo com a regra 6, essa segunda palavrinha pode vir com a letra maiúscula, porque está em homenagem a alguma pessoa, tá certo? Eu escolhi para resolver com vocês duas questõezinhas da atividade de casa, tá bem? Vamos lá, para quem quiser fazer logo, é só acompanhar na página 85, tá bem? Terceira questão. Analise o nome científico da girafa e diga se está escrito corretamente. Caso não esteja, reescreva-o seguindo as regras internacionais de nomenclatura. Vamos lá. Aqui, como a gente pode observar no nome científico da girafa, existem alguns errinhos, tá certo? Como, por exemplo, essa primeira palavra, ela está toda com letra maiúscula, sendo que é apenas a primeira letra, ok? Na segunda palavra, a primeira letra está em maiúsculo e ela precisa estar em letra minúscula, tá certo? E também a questão do destaque, se está em itálico, negrito ou sublinhado. Daí, como vocês estão fazendo um exercício manuscrito, vocês podem estar colocando, né, no caso, que não está realizado de uma forma, não está escrito de uma forma correta, então vocês colocam não, e vocês vão colocar o nome correto ao lado, que no caso fica dessa forma, tá certo? Como vocês estão fazendo o livro, vocês vão poder sublinhar as palavras. E também, se vocês conseguirem, vocês podem estar escrevendo o nome em itálico, tá bem? Então, vai ficar dessa forma aqui o nome da girafa, o nome científico, ok?